Meu nome é Brigitte, eu faço adestramento para banho e tosa, ou seja, o meu trabalho é fazer com que os cães tenham uma reação emocional durante os procedimentos de tranquilidade e calma. E o Dr. Jefferson é médico veterinário, né? Ele trabalha em São Paulo, no bairro Lapa, na Clinicanes, e ele também trabalha na Pet Groom, que é a marca de produtos estéticos para banho e tosa. Então, Jefferson, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá. A Brigitte já adiantou, eu sou veterinário, sou formado há praticamente 30 anos, tenho uma clínica veterinária que tem um centro estético há 22 anos, e quem cuida dele é a Simone, minha esposa, Simone Garotti. Nós, há 12 anos atrás, fundamos a Pet Groom, né, que é uma empresa de cosméticos veterinários. Então, a gente tem uma vivência muito grande, tanto na parte clínica quanto na parte estética, e já interferindo aí em produtos específicos para a estética animal. Uhum. O Dr. Jefferson ajuda a cuidar ali da parte banhosa também, né? E por isso que eu convidei ele, né? Para Já dei tirar muito algumas banho, dúvidas. já dei muito banho. Tu usou também ou não? Não, não tenho essa habilidade. A minha tosa, ela não é muito bonita, é só na lâmina 40 mesmo, só para a parte Para cirúrgica. cirurgia. Exatamente. Então tá bom. Então, eu vi que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre hipertermia em pet shop e também sobre alergia à lâmina. Então, Sim, por isso que eu convidei para tirar essas dúvidas. Então, primeiramente, doutor, o que é a hipertermia? tá. Hipertermia é uma situação de risco que os animais correm, eles têm risco de vida, ou risco de morte, como gostam de dizer hoje em dia, né? É uma situação muito perigosa, que pode se estabelecer de uma maneira rápida e pode pôr em risco a vida desse animal de uma maneira muito, muito fácil, tá? Então, assim, como o próprio nome diz, é uma elevação da temperatura, mas é uma elevação da temperatura interna do animal, que vai levar a reações bioquímicas e a reações orgânicas na tentativa de diminuir essa temperatura, que podem colocar em risco a vida desse animal. Tá? Então, uma consequência imediata seria, por exemplo, uma diminuição da taxa de filtração pelo rim, porque vai haver uma queda da pressão arterial, porque o corpo vai fazer uma vasodilatação periférica na tentativa de esfriar esse sangue na periferia, e isso vai ocorrer um débito de quanto sangue chega no rim para ser filtrado. Tá? Então, isso pode levar a uma insuficiência renal aguda, a grosso modo. Outras consequências que podem acontecer levam a um edema cerebral, por exemplo. Então, o animal pode ter um quadro neurológico gravíssimo, uma encefalite por conta da elevação da temperatura. Né? Ele tem uma produção de radicais livres acentuada, que também vai levar a uma reação sistêmica. Né? Então, a gente pode ter quadros neurológicos, o animal pode compulsionar, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, ele pode ter um edema pulmonar, tudo por consequência dessa elevação da temperatura interna. Tá? Então, a grosso modo, é esquentar o animal por dentro. Tá? E onde que ele corre esse risco? Né? Então, em qualquer ambiente que esse animal esteja confinado numa temperatura elevada, ele corre o risco de sofrer a hipertermia ou intermação, que é o nome técnico mais comum, ou golpe de calor. Tá? Então, são 3 termos que são usados aí em medicina veterinária ou por outras pessoas, né? Quem trabalha no meio. Então, um exemplo clássico desse é aquela pessoa que esquece ou deixa o animal trancado dentro do carro no sol. Né? Aquele ambiente ele vai sofrer uma elevação de temperatura, esse cachorro vai ficar respirando esse ar quente, ele não tem como perder, é como se ele estivesse dentro de um forno, ele não tem como perder calor. Então ele sofre da intermação ou hipertermia. Tá? Dentro de um banho e tosa, a gente conhece vários banho e tosa, que a gente presta assessoria a eles, a gente dá aula para o pessoal de banho e tosa, né? Então a gente conhece vários ambientes que são extremamente pequenos, por exemplo, e que acabam se tornando muito quentes por conta das máquinas que ali dentro existem para executar o serviço de estética animal, principalmente sopradores e secadores, né? Nós temos, por exemplo, no nosso banho e tosa, nós temos um espaço relativamente pequeno, de 40 metros quadrados no máximo, onde a gente tem um ar-condicionado de 60 mil BTUs. Então, qualquer técnico de ar-condicionado olha e fala, não, mas é um exagero, não precisa de tanto. Né? E quando você pega num sábado, onde todos os 6 secadores e 6 sopradores estão ligados, o ambiente fica quente, o ar-condicionado não dá conta. Então, você imagina um ambiente onde não tem ar-condicionado, é muito favorável a estar numa temperatura que possa colocar em risco a vida do animal. Tá? Se você tiver um ambiente muito fechado, de pouca ventilação, sem ar-condicionado, por exemplo, você pode estar embutindo um risco ao animal sem perceber. Né? Eu já fiz freelance em locais assim, e, nossa, o último lugar que eu fiz freelance que foi que me fez bater o martelo. Não, eu vou trabalhar em domicílio, não tem como trabalhar em pet Pois shop. Porque, assim, muito. primeiro foi porque, assim, naquele lugar eu usava correntes enferrujadas como guia, e aí eu colocava o cachorrinho na mesa
e o cachorrinho ficava apavorado. Aí eu ficava Uhum. tentando fugir e aí dava aqueles trancos na garganta, né? Sei. Daí eu pensava, nossa, esse cachorro vai morrer enforcado, né? Aí eu Pois coloquei é. no meu colo pra secar, daqui a pouco eu levei bronca, porque demora mais pra secar, né? Uhum. Aí os cães lá, quando mal colocava na banheira, já defecava, e o pessoal não limpava aquilo ali, eu falei, nossa senhora. Aí era uma salinha pequena, do tamanho de um quarto. Ah, eu não sei em metragem agora, mas eu sei assim que tinham 3 mesas e a gaiola. Daí já acabava, é mais ou menos esse espaço. 3 mesas e uma gaiola. Aí já acabava o espaço o comprimento, né, da sala. Ah, Uhum. isso nessa parede aqui, né? Aí nessa outra parede aí tinha a banheira e daqui a pouco já a porta. Então era um lugar muito apertado. Com Sim, bem 3 mesas, mais. 3 secadores. E aí mais aqueles cachorros todos apavorados, assim, eu falei, nossa, foi que me traumatizou, né? Mas Uhum. claro que eu sei que não são todos os pet shops são assim, né? Sim. Mas mesmo. Pode falar. Não, não, termina, por favor. Não, eu digo mesmo ali na Clinicanes, que ali é grande o espaço, né? E você já usa um ar-condicionado bem forte, mesmo assim, às vezes não dá conta, né? Não dá Imagina um conta, espaço pequenininho. fica quente, né? Assim, a gente toma um cuidado muito grande com esse aspecto também, né? Uhum. Mas a gente percebe que quando estão todas as máquinas ligadas, já fica quente. Então, imagina um lugar onde não tenha, né, um ar-condicionado, por exemplo, você pode correr o risco. E aí a gente tem situações que são perigosas, né? Uhum. E a gente tem indivíduos que correm risco maior do que outros, né? Então, Uhum. uma situação que acontece, um equipamento que pode levar a uma hipertermia, uma intermação, são as máquinas de secar, né? Muito disseminadas hoje, que são uma ferramenta excelente para a rotina de estética, né? Ajudam demais no dia a dia, ajudam demais no dia cheio, mas elas são um lugar de potencial risco de hipertermia ou de intermação para alguns indivíduos, né? A Uhum. gente tem tipos de máquinas que favorecem isso ou não. Hoje a gente tem máquinas que, mesmo que estando com a porta fechada, elas têm um vão, né, que permanece aberto. Isso favorece uma troca de ar, né? E existem máquinas que a porta ela fecha, fica lacrada, Uhum. como uma geladeira. Essa é muito perigosa, porque dependendo da Nossa. temperatura que for produzida ali dentro, você tem a mesma situação que um carro fechado no sol, né? Então você Uhum. vai ter, ela é muito mais eficiente na questão secagem de pelo, mas ela põe um risco muito maior ao animal que está no interior dela. Tá? As que ficam abertas um pouquinho, vão, né, na porta, elas são muito mais seguras. Tá? Então, mas demora muito. Bom, mas é uma questão de segurança, né? Então você tem, porque a rotina, quando se coloca um animal numa máquina de secar, o funcionário não fica olhando, ele põe vira as costas, vai Não. fazer outra coisa, vai fazer outro animal, Uhum. vai para o tanque, porque essa é a função da máquina de secar. Então, Uhum. aí é que está o perigo. Esquentar demais não tem ninguém olhando, né? Então é muito sério. Uhum. E os indivíduos que correm o risco, a gente tem um grupo específico de indivíduos que está sempre correndo o risco da intermação, que são os braquicéfalos, né? São os Uhum. cachorros de crânio largo e focinho curto, né? Essa é a explicação do braquicéfalo, que seriam bulldog, bulldog francês, pug, shih tzu, é um braquicéfalo, né? Então são raças que têm naturalmente uma atrofia da região nasal, por ter um nariz muito curto, e que, por isso, já sofrem de uma dificuldade de ventilação. Eles não conseguem respirar pelo nariz, dificilmente eles têm mais dificuldade, vamos dizer assim, em resfriar o ar que eles estão respirando. E além disso, eles podem sofrer de uma situação que chama síndrome do braquicefálico, que além de ter o nariz curto, ele pode ter o palato muito longo. Então esse palato ele enrosca na glote durante a respiração. Quem já viu, muitos pugs têm isso. Você vê ele passando na rua, ele parece um serrote, ele fica então, isso é um palato muito longo no nariz curto, isso aponta para uma síndrome braquicefálica. Então, naturalmente, é muito difícil para ele respirar. Que dirá Uhum. no ambiente quente, para se resfriar, fica mais sério ainda. Então, esse é um indivíduo que está correndo um risco enorme de ter uma hipertermia num ambiente que está um pouco quente, não precisa nem estar muito quente. Né? Dentro de um banho Uhum. tosa, ele pode sofrer do processo. E os cães que têm colapso de traqueia? Mais uma situação. O colapso de traqueia, ela é uma situação anatômica já estabelecida, normalmente isso é dentro do tórax, é quando a traqueia, deixa eu tentar posicionar minha mão aqui, é quando ela fica amassada, né? Assim, nesse sentido, tá? Então, a quantidade de ar que consegue passar neste ponto de amassamento, né, de colabamento, por isso chama-se colapso, né, ela já fica dificultada. Então, todo o processo respiratório é comprometido, né, inclusive a troca de calor. Essa troca de calor ela se dá porque assim, o cão não tem transpiração. São pouquíssimos animais de determinadas raças, pastor alemão, golden, às vezes pode ter um pouco de sudorese nos coxins, raros animais em região axilar, mas é muito discreto. Então, a maneira que o cão perde calor para o ambiente, a principal dela, é a respiração.
Ele solta o ar mais quente e puxa o ar mais frio. Por isso que a primeira coisa que com o calor faz é abrir a boca e acelerar a sua respiração com a língua para fora, né? Então ele começa a hiperventilar, ele solta ar quente e busca ar mais fresco. Se ele está num ambiente que o ar de fora está mais quente que o de dentro, né, acima de 40 graus, ele não consegue executar essa troca, né? E existe a perda por convecção, existe a perda por irradiação, que aí é pelo corpo, né? Mas a principal via de perda de calor é pela respiração. E se ele estiver confinado num ambiente extremamente quente, ele não consegue executar. Tá? E tem mais um grupo, é meio longo, né? Tem mais um grupo de cães que sofrem, que correm um risco enorme de sofrer a internação ou a hipertermia, que são os animais obesos. Justamente porque, não é a mais importante, mas eles perdem a capacidade de irradiar calor, porque a gordura ela forma uma capa em volta do corpo inteiro e ela é um isolante térmico, né? Então, todo o calor se concentra ali dentro. Então, ele não tem como fazer irradiação do calor. Ele depende demais da respiração. Então, um animal em sobrepeso, ele esquenta mais rápido, porque ele tem como se ele andasse com um cobertor nas costas, ele está sempre isolado termicamente. Então, ele tá, por isso que todo gordinho é encalorado, seja em cães ou seja em pessoas. Você pode ver, pessoas obesas tendem a ser sempre encaloradas, porque elas não conseguem perder calor, elas não conseguem irradiar, né? E, além disso, tendem a ter uma respiração mais difícil, porque por conta do sobrepeso, isso atrapalha a diafragma, isso atrapalha a expansão de tórax. Então, também se torna mais ineficiente o processo respiratório e a tentativa de perder calor. Tá, então, Pode continuar. Então, assim, os braquicefálicos, né? Todos os cães de granular do nariz curto, se você for colocar dentro de uma máquina de secar, perca pelo menos 10 minutos olhando para a cara dele, né? Todos os obesos, idem. Tá? E cães muito acelerados, muito agitados, que aí é a sua área, né? Um cão que fica desesperado por estar trancado, né, dentro de um cubo fechado com vento quente, isso pode levar o animal a uma situação de desespero, que ele vai, além da própria respiração, ele vai produzir calor lutando, tentando sair dali. A contração muscular leva à produção de calor. Então ele pode entrar no quadro pela luta corporal que ele está tendo com a porta da máquina para querer sair, e ele pode entrar num quadro de hipertermia também. Então, o animal ele tem que aceitar aquela situação, ele tem que estar calmo dentro de uma máquina de secar. Nós temos bulldogs que já estão acostumados na nossa máquina de secar, a gente põe lá dentro, ele deita e dorme, né? Ele dorme de roncar. Então, assim, ele está tranquilo ali dentro, ele não vai lutar contra aquela situação. É isso que eu ia comentar, né? Dos cães que você mal fecha a portinha, o cão já fica super agitado. Isso eu vi de monte em pet shop. Na época eu não conhecia sobre comportamento, né? Eu estava na fase dos cursos de banho e tosa. E aquilo ali me deixava bem estranho, mas eu ficava morrendo de dó do cachorro, né? Coitadinho ali dentro. Pois é, e realmente você tem que avaliar se ele vai aceitar essa situação ou não. Agora, o curioso é que a gente acaba usando muito mais para animais que têm problema de comportamento no soprador, por exemplo. Os animais que não aceitam soprador, a maioria deles acaba aceitando a máquina de secar. Então acaba, por isso que é uma ferramenta muito legal, muito interessante da gente ter na nossa rotina, no nosso dia a dia. Uma coisa que me deixou preocupada foi, na época que eu fazia freelance em pet shop, ninguém me perguntava se eu sabia usar a máquina de secar. Então... Vai lá e põe, né? Põe lá dentro. E aí, às vezes, eu via ali 35 graus, 38. Aí eu ficava pensando, nossa, pra gente já é ruim? Imagina pro cachorro. Sim. E aí falaram, não, porque tá o ar-condicionado ligado, então tem que deixar alta a temperatura. Como é que é isso? É realmente isso? Então, você tem que ter uma temperatura que consiga fazer a secagem do pelo. Mas não esquecer que junto com essa temperatura existe um ventilador. O próprio vento que circula dentro da máquina de secar já faz a secagem. Se ele estiver um pouco mais quente, isso vai aumentar a eficiência. E aí é que vem, até que temperatura vai. Tem troca de ar, existe um vão para esse animal respirar, vamos dizer assim, né? Ou não. A maioria das máquinas, mesmo que ela aponte, a nossa aponta 32 graus. Você põe a cabeça lá dentro, eu tenho certeza que não está nem 28. Né? Então 32 deve ser lá na resistência, mas ele tem um ventilador enorme, né, que faz circular, que faz a troca de ar e tal. Aonde o animal fica, por ter este vão, a máquina que nós temos tem o vão na porta, né? O ambiente não atinge essa temperatura. Então fica bem tranquilo quanto a isso. A gente nunca teve nenhum animal que teve situação de internação por conta da nossa máquina de secar, pelo menos. Né? E qual é o risco disso acontecer só com o secador na mesa, né? Então, eu já vi postos de secagem do animal, né?
onde você tem barreiras mecânicas de paredes, né, de separadores, de nicho e tal, que acaba ficando um cubículo. E aí, para agilizar, o cara vem com uma mangueira, com 3 mangueiras de soprador enrolada, mais um secador. Ele cria ali naquele canto uma ventania quente que ele pode perfeitamente gerar uma situação como essa. Dependendo de como é o lugar e como você direciona o vento quente, você pode criar o ambiente, sim, para uma hipertermia. Uma situação comum que se faz, principalmente em gatos, em pet shop, o gato não deixa secar. O que faz? Bota ele dentro da caixa de transporte e põe a boca do secador ali. Você está criando um ambiente ali, né? Tem que ver que temperatura que você está colocando ali, porque esse animal ele não tem condição de sair dali. Ele vai ter que, né? Ele vai ficar exposto a uma temperatura muito elevada, né? Então você, nessa rotina, você pode estar fazendo. Tem gente também que está com o soprador, já liga o secador. O secador do posto vizinho está desocupado, já põe logo os 2. Então você põe 2 secadores mais o soprador. O animal não tem onde pôr a cabeça para respirar ar frio, ele só está respirando ar quente. Então pode acontecer, sim. E tem outra coisa que o pessoal faz em pet shop que eu sou totalmente contra, colocar o cachorro dentro da gaiola e direciona o secador. Porque nesse pet shop que não tem a máquina de secar. Eu sou contra, primeiro, porque tem cães que eu já vi não tem, tem má formação da pálpebra, então isso pode ressecar os olhos, causar uma úlcera de córnea. Eu já atendi um caso em que o focinho foi queimado, e aí o pessoal fala, não, mas eu deixo no morno. Só que o ar, o focinho tá aqui, aí aquele ar tá ali direto, toda hora, só ali, direcionado ao focinho, vai esquentando com o tempo, né? É igual quando a gente quer esquentar, quer cozinhar alguma coisa no forno, deixa na temperatura baixa para não queimar fora e ficar cru por dentro. Não é porque tá baixo que não vai cozinhar, né? Vai cozinhar, pode queimar da mesma forma. Né? E aí as pessoas falam assim, não, mas aí se esquentar o cachorro vira. Não, depende. Aí entra naquela questão que se o cachorro, ele se vê numa situação em que ele não pode mais fugir, ele percebeu que não tem como lutar, ele vai entrar em desamparo aprendido, que é quando ele desiste de tudo e ele fica sem reação diante de estímulos altamente ameaçadores para ele. Sim. Então, por isso tudo que eu sou contra. Mas nesse caso, além disso, ainda tem o risco de o cão ficar hipertérmico? Depende de como é essa gaiola. Hoje a gente tem gaiolas de espera de banho-tosa que são cubos de fibra, cuja única abertura é a porta de entrada, né? E existem as gaiolas antigas que são de ferro, vazadas em todas as suas dimensões. Então essas de ferro não tem como, porque o vento vai se espalhar. Agora, essas que são cubos, né, de plástico, ou se elas são vedadas, ou se elas são feitas em alvenaria, né, que só tem a porta como elemento vazado, aí você pode criar lá dentro um ambiente de hipertermia, sim, claro. Mas se ela for uma gaiola de ferro, dificilmente isso vai acontecer. Completando o que você falou também, normalmente, esse pessoal que põe o secador na gaiola, põe na porta. A porta é por onde o cachorro sai. Por isso que ele fica com a cara ali. Ele quer sair dali. Né? Então ele fica com a cara no vento, porque ali é o caminho para ele sair também. Né? Então ele fica insistindo em estar ali. Né? E realmente pode lesionar a córnea, sim. Como pode lesionar a córnea de filhote. Quando você vai nos primeiros banhos, a gente recomenda não usar soprador, né? Porque o filhote tem medo de tudo. Ele fica com o olho arregalado, olhando o que está acontecendo, aquele vento está batendo, e ele continua olhando, ele não se defende, né? Porque ele está numa situação completamente nova para ele, né? Então pode lesionar, assim, simplesmente por ser um vento muito forte, ele não precisa nem estar quente, né? Então, essa situação ocorre, sim, com frequência, inclusive. Ontem eu fiz uma live explicando sobre as fases, né, do filhote, o pré-natal, neonatal, sociabilização, e expliquei que o filhote tem que ter todo um preparo antes de tomar o primeiro banho em si, né? Mas muitas vezes o tutor não vai pesquisar a respeito, né? Na verdade, nem sei se tem ainda se tem artigo ou alguma coisa na internet sobre isso, porque esse estudo comportamental é super recente aqui no Brasil, mal tem livro traduzido, né? E tem que ter pessoas que relacionem uma coisa com a outra também, né? Então, isso é muito importante. A gente passa algum conselho no site da Pet Guru, inclusive tem um videozinho onde a Simone grava o primeiro banho de um filhote e tal, mas essa parte comportamental ela tem que ser explicada assim, porque tem muitas vezes você tem problemas por conta disso e você cria traumas nesse animal, né, que depois ele vai carregar isso pro resto da vida, né, com certeza. E bem na fase que ele ainda está tendo uma maturação das cognições dele, né? Então... Sim. Outra coisa que a gente que trabalha com estética odeia, os adestradores que usam borrifador de água, né? Para repreender o animal. Meu Deus. E a hora que chega no banho, você vai passar o perfume, que você espirra. Você vai passar o silicone. Você vai passar o silicone. Aí você tem que lutar com aquele trauma que está instalado naquele animal que, né, tem o borrifador de água usado como punição para ele. É uma luta, é um problema. Às vezes a gente tem que ficar corrigindo o trauma do animal dentro da parte estética. Por isso que a parte comportamental, que é a que você trabalha, ela é fundamental para dentro de um tem cães que chegam a ficar com aversão à água,
por causa disso. E eu já ouvi relatos, né, que o cão mordia o esguicho Sim, de água. como um animal resgatado de rua, vira-lata, o pessoal resgata da rua, quero que dê um banho. A gente tem que treinar o funcionário, vai com calma, você não sabe se esse cachorro toma água. A água para ele ou é chuva ou é alguém que está jogando água nele, ele tem que fugir da água. Né? Então você tem que ver qual é a reação que esse animal tem em frente à água para ver se ele aceita ou para ele perceber que aquela água é uma água morna, que você vai fazer uma massagem nele com shampoo, que aquilo pode ser uma coisa prazerosa, mas não se abre o chuveiro direto em cima de um animal que acabou de ser resgatado da rua, porque ele pode ter uma reação adversa ali dentro. Uhum. Então, pessoal, vocês têm perguntas sobre isso? Senão a gente já vai passar para o próximo tópico. Doutor Fernando Animal, especialista aí também em estética animal, acabou de entrar. Um abraço, Fernando. Então tá. E sobre alergia à lâmina? Existe? Não existe? O que acontece? Olha, eu vou usar as palavras do Dr. Arnaldo Lucas, que é um grande dermatologista da área veterinária, e assistindo uma palestra dele, ele resumiu de uma maneira muito clara, né, o problema da irritação depois da lâmina. Ele diz assim, ninguém é alérgico a aço inoxidável. O que acontece nos banho-tosas é que a lâmina ou está quente, ou está suja, ou está cega. Esses são os 3 motivos que levam um animal, após uma tosa com uma máquina, a apresentar qualquer tipo de problema de pele, de dermatite, seja de irritação, seja ou ferimento causado pela própria lâmina. Né? Então é lâmina quente, lâmina suja e lâmina cega. Nenhum animal é intolerante a aço inoxidável. Então o termo alergia da máquina, na verdade, ele esconde falhas de procedimento ou de material. Né? E não é um problema alérgico do animal. Tá? Então, quando você usa uma lâmina, você acaba tendo uma agressão térmica, por exemplo, se a lâmina está muito quente, é uma queimadura, semelhante ao caso do secador que você falou, e aí você vai ter uma inflamação decorrente, e aí esse animal vai começar a se coçar, porque o que ele sabe fazer é se lamber ou se coçar, quando ele tem qualquer sensação ruim. Isso normalmente é em região de abdômen, né? Ou de parte de região genital, ou na região das patas, que é onde se corta mais baixo e onde não se corta com tanta frequência. Né? Então você acaba tendo um interesse desse animal muito maior por essas áreas e uma inflamação mais fácil dessa pele por conta dessas agressões. Tá? Uma lâmina suja ou uma lâmina cega se comporta da mesma forma. Em vez dela cortar, ela mastiga o pelo, ela acaba arrancando o pelo também da mesma forma, né? Causa uma inflamação, causa um desconforto e depois o animal, ao se coçar, ele amplifica essa lesão, né? E aí o animal volta no dia seguinte com uma reclamação, com uma lesão gigantesca. Assim, ele veio aqui e saiu assim. Não é bem assim, mas o ato da tosa levou a uma consequência desse animal se coçar, que por sua vez levou a uma dermatite, um ferimento, ou seja lá o que for. Mas deixar bem claro, então, que a alergia de lâmina não existe. Se isso está acontecendo no seu ambiente de trabalho, você tem que cuidar da manutenção melhor das suas lâminas. Perguntaram aqui se os parafusos também são de aço inoxidável. A Kátia. Oi, Kátia, tudo bem? O mesmo usado para parafusos em cirurgias humanas, correto? Sim e não. É um aço inox também. O aço inox usado em material cirúrgico, ele tem uma composição um pouco diferente, né? Mas é um aço inoxidável, sim, e você vê que ele não causa rejeição em 99,9% dos pacientes que o usam. Tá? Hoje já está substituindo também muita coisa por titânio, né? Então, mas o aço ainda é largamente utilizado. Inclusive é chamado de aço cirúrgico, né? O aço que é usado tanto em material cirúrgico quanto em equipamentos de ortopedia. A Márcia aqui está perguntando. E animais que vêm em estado deplorável de sujeira? Vai subir aqui. Não tem como dar alergia? Pois é. Animal que vem em estado deplorável de sujeira. Não estou entendendo se a pergunta é a sujeira causa alergia ou é a tosa. Provavelmente acho que provavelmente tosa sem banho. Eu acho. Foi o que eu entendi. Os animais normalmente vêm muito sujos, muito embolados, vão te obrigar a passar muito tempo em cima dele com a tosa, com a lâmina, que vai esquentar. Então, se você não tiver um cuidado de resfriar essa lâmina, você vai estar atuando com a lâmina quente. Essa lâmina tende a cegar muito fácil toda vez que você tosa um animal de pelo sujo. E o procedimento nesse caso é tosar antes de dar o banho, né, quando o animal está muito embolado, até porque não faz sentido você lavar um pelo que você vai jogar ele fora. Né? Então, você pode correr o risco você tem que usar 2, 3 lâminas, cegar 2, 3 lâminas para tosar esse animal. Outro dia eu estava até fazendo essa conta com a Simone. Eu falei, Simone, não faz sentido pegar um animal desse, né? Porque você cobra, sei lá, a gente cobra aqui, né? R$90 para raspar. O banho tosa de raspar e a tosa na tesoura é 120, 150, enfim. Eu falei, mas quantas lâminas você gasta? Eu até usou esse animal para fazer a aula. O pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, que é do treinamento virado, não vai ver essa aula.
um poodle, estava podre, coitado, cheio de nó, cheio de remela grudada, sujo, aquele animal não tomava banho uns 4 meses, pelo menos. Eu vi que ela usou 3 lâminas, falei, você cegou 3 lâminas para fazer esse animal? Ela falou, é. Falei, quanto a gente cobra? R$ 90. Quanto que paga para afiar cada lâmina? 25. Eu falei, tá, então assim, a gente gastou 75 de lâmina, né, fora o banho, fora o seu serviço, para raspar um animal. Quer dizer, então vocês deviam cobrar muito mais caro por isso, né? Isso é quase que um resgate, quase que um salvamento da vida desse animal, né? Isso deveria ser cobrado muito mais caro, não faz sentido. Né? Até Então, pelo tempo, né? até pelo tempo, poxa vida. Então, só de lâminas vai gastar 75? Como pode um negócio desse? Uhum. Mas existe o risco, sim, Mônica, né? Acho que é a moça que perguntou, Márcia. Existe o risco por essa situação. A lâmina vai cegar, a lâmina vai sujar, a lâmina vai esquentar, né? E com certeza esse animal que chega nessa circunstância, ele não está acostumado com a tosa. Então vai causar uma irritação. Fernanda, pouca gente faz conta, Fernanda. Tem que fazer conta. Né? E a falta de hábito desse animal também, acontece isso. Nós que fazemos a barba com frequência, só o ato de raspar já dá uma coçadinha. A gente vive, né? Acaba de fazer a barba, já dá uma coçada. Então você imagina quem não está acostumado, de repente você tira na pele, porque esses animais, você acaba fazendo ele inteiro na 10, né? Você vai tirar na pele, vai dar uma coceirinha. Só por pinicação. Uhum. É o que eu falo para as mulheres, que é o mesmo que a gente passa gilete na perna, né? Que Tem. Irrita, é uma beleza. Coçar, sem contar quando corta, né? Ainda causa microfissuras, né? A gilete. Exato. Deixa eu perguntar, uma vez a Simone comentou, né, que depois de uma tosa, para não deixar as cutículas abertas, aí poderia passar o silicone, né? Aí no caso eu acho que eu lembro que ela falou também de quando raspa o cachorro na 10, que pode passar o silicone para evitar que cause irritação. O que acontece ali que evita essa irritação? Ajuda bastante, porque o silicone é um produto à base de óleo, e é um óleo que... Esse aí, o silicone, o 100%, né? Antigamente a gente chamava 100%, a gente chama multibenefício, é o mesmo produto, a gente só mudou o nome porque a gente usa ele para tanta coisa. Ele é quase um WD-40 de dentro. Tirou até o Super Bonder da Madá, né? Pois tira Super Bonder do pelo. Quer dizer, ele tem a mesma lista de funções quase do WD-40, né? Quem mexe um pouquinho aí com reforma em casa vai entender a piada. E esse aqui também serve? O Magic? O Magic também, ele tem uma função um pouquinho diferente, ele é um toque seco, né? E às vezes a gente prefere, em algumas circunstâncias, né, a gente prefere o toque úmido. O molhado, vamos dizer assim, o silicone multibenefício, ele tem muito mais funções. Inclusive, ele é mais eficiente para desembolo e tal, para reidratação, porque ele é mais pesado nesse aspecto. O Magic, ele é mais pro acabamento, ele é um silicone micronizado, então ele vai na cutícula do fio, dá aquele brilho, dá aquela sedosidade, sem engordurar, sem pesar e tal. Apesar que o 100% também não, o multibenefício também não ele não engordura, tá? Mas o silicone, ele ajuda porque numa situação como essa, você acaba agredindo de qualquer forma essa pele, né? Seja num banho, seja numa tosa, seja com shampoo, o próprio ato de raspar. E essa agressão sempre leva a um desequilíbrio do manto hidrolipídico da pele. Toda agressão à pele mexe com a quantidade de água que tem nessa pele, justamente por afetar o manto hidrolipídico. Então, o silicone, ele serve como uma proteção, porque ele vai formar um filme sobre essa pele, né, ajudando na recomposição do manto hidrolipídico, que é a oleosidade natural da pele, como o pessoal gosta de falar. E a barreira cutânea? Isso, a barreira cutânea também. É uma emulsão, né, o manto hidrolipídico é uma emulsão que fica na camada mais externa da pele, fica por cima da pele, e serve de barreira para a entrada tanto de bactérias quanto de alergênios, de fungos, de malacésia, de todo agente que pode penetrar na pele. Então, quando você agride essa pele, você quebra esse equilíbrio e você favorece a penetração desses agentes. O silicone ele vai servir como uma barreira artificial, vamos dizer assim, até se formar novamente a barreira do próprio animal. Então, e lubrificando essa pele, ela fica mais maleável e ela suporta mais agressão, né? Você coçar uma pele que está seca, ela esfarela, ela descama muito mais rápido do que você coçar uma pele que está hidratada. Ela é mais elástica, ela aguenta mais agressão do que uma pele que está ressecada. Então o silicone ele vai ajudar muito nesses lugares, sim. Até nesse cão que a Simone usou para demonstrar a tosa, ele tinha uma quantidade de secreção ocular, de remela, né, como o pessoal costuma dizer, no canto do olho, que não dava para ver mais onde é que estava o canto do olho, se estava assado por baixo ou não. E ali a única coisa que tem que fazer é entrar com a lâmina. Então ela usou muito do silicone multibenefício, deixou aquilo encharcar, para aí ela entrar com a lâmina 10 ali na tosa, ela conseguiu fazer a retirada daquilo sem agredir a pele, porque a lâmina foi escorregando por cima da pele, o óleo do silicone fez a umectação
daquela crosta toda, e aí ela conseguiu fazer a remoção. Então ele não prejudicou a pele embaixo, que já poderia estar inflamada por um abafamento, pela questão de ter aquela crosta ali há muito tempo, há mais de mês, pelo menos. Uhum. A Márcia perguntou se usa silicone antes ou depois da secagem. Depende da função, ele serve nos dois momentos, tá? Antes da secagem, você pode usar para proteger o fio ou a pele do ato da secagem, tanto do calor do soprador secador quanto da agressão da escovação. E você pode usar depois da secagem para finalização, para dar brilho, para finalizar, para disciplinar o pelo, para tirar o frizz, né? E antes disso tudo, você pode usar em cima, diretamente em cima do nó, e uma rascadeira de cerda longa, você desfaz a maioria dos nós desse animal. Então, ele também serve para remoção de nós com muita eficiência. E ele não engordura, tá? Você pode usar antes do banho, até antes do banho, que depois que você der o banho, ele vai sair e não vai ficar com o pelo engordurado. Ela escreveu na tosa geral? Acho que é a continuação da pergunta, né? Usar antes ou depois da secagem, nos dois momentos. A maior função dele é retirada de nós e finalização. Isso é o que a gente mais usa. Então, a retirada é antes do banho, né, antes da secagem, até antes do banho, né? Porque primeiro você desembola, depois ele vai para o banho. Uhum. O Magic Spray, então, ele é mais para finalização, assim. Para finalização e para retirada de nós pequenos, nós que não estão grudados na pele, né? Para uma escovação semanal. Tem muitos proprietários que têm um Magic na sua casa e ele querendo escovar, então ele só aplica o Magic e uma rascadeira de cerda longa, ele consegue fazer a manutenção de animais de pelagem longa só com o Magic, sem ter que dar banho, né? Então, para aplicar diretamente no pelo seco. O Magic é só para o pelo seco. Tá. Esse silicone, aqui, ó, esse silicone pode ser usado para as dobras do pug. É excelente para todas as pregas, principalmente dos braquicéfalos, dos pugs, dos bulldogs, que é muito comum você acaba tendo uma assadura aqui no caminho da lágrima, porque a pele fica dobrada e normalmente são animais que têm epífora, né, que tem um entupimento da glândula nasolacrimal. Então, a lágrima que é produzida, ela transborda pelo canto medial e está sempre escorrendo. Então, uma prega de pele com umidade constante, você tem assadura, né? Então, você tem o termo técnico é intertrigo, mas vamos usar um termo que todo mundo entende. É uma assadura, tá? Então, o silicone, ele é excelente por quê? O silicone é um óleo. Água e óleo não se misturam. Então, se você mantiver um filme de óleo nesta região, a lágrima, a hora que ela transbordar, ela corre por cima do óleo e vai embora. Ela não estaciona ali, justamente porque o óleo repele a água. É a mesma dinâmica, a mesma mecânica de pomada de assadura em criança. Eu tô com um filho pequeno, eu tô craque em pomada. Então você passa a pomada nas pregas, o xixi não vai ficar ali, não vai assar, não vai ter um intertrigo. Então o silicone é excelente como manutenção, que o próprio proprietário pode passar em casa, ou vocês, depois do banho, depois que secar, passa o silicone, né? Faz a limpeza e passa o silicone e manda para casa. Você evita em 90% o intertrigo ou assadura. Quando você comentou, né, da escovação em casa, então uma dica que eu dou para vocês também é que indique para o tutor, ou você que é tutor que está assistindo, essa rasqueadeira de base flexível. Tá? Excelente. E ela tem 2,5 cm de pino. Então, se ela é mais macia, tá? Aqui, aí depois da lavagem, daí isso que eu já deixei assim, eu lavo e deixo aberto para secar. Oi? Usou pouco, né? Ela tá até abrindo já. Então, aí, eu fiz vídeo, já publiquei no meu Instagram sobre dicas de escovação em casa, que foi mais direcionado para tutores, né? Que, assim, isso também vai facilitar a nossa vida, né, como esteticista pet, porque uma vez que o tutor aprendeu a escovar em casa e faz isso todo dia, o cachorro não vai chegar embolado, já vai estar habituado ao manejo, à escovação, aquela sensação do pelo sendo puxado. E aí, no Natal, o que eu fiz? Eu dei um desse para todas as minhas clientes. Aí eu só tinha um desse, né? Aí o que eu fiz? Ficou pra mim. Ficou pro meu cabelo. Tá certo. E aí... É um grande problema que nós temos, sabe? Lá no nosso centro estético, o médico ele tem que ficar embaixo da onde pega a câmera. Porque senão ele acaba muito rápido, né? Porque todas as meninas usam no próprio cabelo. Então a gente fala, pessoal, isso aqui é dos clientes, não é de vocês, né? Senão a gente acaba ficando sem. Então tá, mais perguntas, senão a gente já vai encerrar, tem 10 minutinhos para terminar nossa live também. Isso. Então, recapitulando aí, pessoal que chegou agora, a questão da hipertermia ou intermação, a gente tem grupos de risco, né, animais que correm um risco maior, que são os braquicéfalos, né, são os obesos, né, e são os animais que não ficam confortáveis dentro da máquina de secar, porque eles ficam lutando contra aquela situação, eles vão produzir calor e vão correr o risco da intermação. E sintoma, né, a gente acabou que não falou. Como é que você identifica, né? Isso. É uma situação muito comum, é sempre a mesma forma, né? O animal ele fica desesperado, ele fica com o olho arregalado, a boca muito aberta e a língua
muito exteriorizada, uma respiração muito rápida, e ele não tem a capacidade nem de engolir a saliva, então aquilo fica pingando. É um animal que não baba normalmente, né? Raças que não babam, mas você vê, ele tá lavado aqui, o olho arregalado, a mucosa vermelha, 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 né? Muito congesta, e você vê nos olhos dele o desespero que ele tá atravessando, porque ele fica com o olho arregalado. E a respiração é muito rápida, e muita salivação, né? Então isso é um indício de que esse animal tá sofrendo da intermação. E o que fazer nessa hora? Uma coisa errada que se faz, alguns lugares que conseguem fazer alguma coisa, encher uma banheira com gelo e colocar o animal dentro. Não é isso que tem que ser feito. Não pode, tá? Porque você vai provocar uma vasoconstrição periférica enorme, imediata, que não vai deixar o sangue chegar na periferia para ser resfriado. Você vai concentrar o calor lá dentro e você acaba de matar esse animal. Tá? Então você tem que colocar gelo em pontos estratégicos, na região de axila, na região do baixo abdômen, aqui por dentro, mas deixar ele num ambiente fresco, de preferência com ar condicionado, para ele respirar um ar gelado, ele com gelo nesses pontos estratégicos, né? E você tem 5 minutos para ele melhorar, senão você tem que buscar a ajuda de um veterinário ou acionar o veterinário do local onde você está, porque aí vão ter que ser adotadas outras manobras, às vezes sedação, intubação, uma série de outras coisas para tentar garantir a oxigenação, garantir a circulação, ver se esse animal já não está fazendo um edema cerebral e tomar as medidas e os medicamentos, né, para evitar um edema e por aí afora. Então, vi um animal desesperado, de calor, língua para fora, olho arregalado, boca vermelha, salivando sem parar, corre com ele para um ambiente frio, né, para ele refrescar. Saíram mais 3 perguntas aqui. Deve ser condicionar cães que foram feito tosa geral? Passar silicone? Eu não entendi. Deve se condicionar cães que foram feitos tosa geral. Deve ser usar o condicionador, né, Márcia? O condicionar aí deve ser usar o condicionador. Sempre. O condicionador tem que ser usado em todo banho, em qualquer cão, de qualquer comprimento de pelo, tá? Essa é aquela lenda que diz que o pelo muda depois que o animal tosa. Nunca mais fica bom, né? O pelo fica ruim depois que tosa. Não é que o pelo fica ruim, é a gente que trata ele mal, né? Já que tosou, não precisa passar condicionador, não. Só passa o shampoo, já seca e acabou. Se você continuar tratando desse pelo com meio centímetro, da mesma forma de que quando ele tinha 20 centímetros, ele vai crescer super saudável, tá? Então você tem que condicionar todo o banho, você tem que fazer uma hidratação a cada 15 dias, você tem que usar silicone, e aí você vai ter a recuperação do comprimento de um pelo tratado, né? Corte não muda a textura de pelo, o que muda é o seu comportamento frente a esse pelo. Tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Essa dica de silicone serve para maltês também, porque o meu tem epífora e vive com remela. Serve para todos os cães. Agora, se o seu cão tem epífora, vale a pena o veterinário dar uma olhada e um oftalmologista, de repente, para avaliar se ele tem um problema de produção de lágrimas, se ele tem um problema de qualidade de lágrimas, se ele tem um problema anatômico que leva ele a essa situação. Para ver se, primeiro, não é um caso médico antes de pensar simplesmente em cuidar do pelo. Você pode ter um problema médico primeiro que tem que ser resolvido. E tem mais um aqui. Se não tiver ar-condicionado, o ventilador ajuda? Posso ser sincero? Não. Porque o ventilador vai fazer o quê? Circular o ar quente. Não resolve nada. Você tem que garantir um ambiente que não ultrapasse 40, 42 graus. Né? Então você vai abrir uma janela, você vai diminuir a potência do seu secador. Isso é uma coisa que muita gente faz. E nós fazemos no nosso centro estético. Né? Nós cortamos a última velocidade de todos os secadores para evitar queimadura. Né? E isso também ajuda a esfriar o ambiente. Né? Então você tem que dosar o quanto de calor e qual é a circulação de ar que você tem disponível. Tem mais uma aqui, da Fátima. E durante a secagem, podemos usar algum produto? Exemplo, mistura de água com condicionados para ir borrifando o pelo que já está seco? Silicone, né? Você pode usar silicone ou pode usar o sérum da nossa linha. Tem o sérum 3D, verdade. Que ele é uma emulsão que acelera o processo de secagem. Ele é uma emulsão, uma mistura de água com óleo, tá? Ele é uma mistura de água com silicone, que você aplicando no animal molhado antes da secagem, acelera o processo de secagem, porque quando você passa essa emulsão no pelo, você separa os fios. Eu não sei se vocês já perceberam, quando você pega um animal que você usa um shampoo que resseca demais o pelo, a hora que ele vai secar, o pelo está todo duro, está todo grudado, está todo junto. Isso é muito mais difícil de secar do que um pelo que está separado. Né? E o sérum, ele consegue revestir esse pelo e ele meio que se separa. Então a gente chegou a medir e acelera a secagem em até 20%. Se você acelera a secagem, você acelera o tempo de exposição desse animal a um ambiente extremamente quente. Então é muito interessante, sim, viu? Você usar um produto como o nosso sérum ou similar. Não estou aqui só para fazer propaganda dos meus produtos, não, tá? Estou aqui como veterinário, mas como a gente tem um produto que serve para esse fim, eu sou obrigado a falar dele. Então, eu faço hidratação em todos os banhos. Eu tenho cão que faz banho semanal, aí eu uso um hidratante
Cada banho usa um hidratante diferente, né? Que eu comprei os 4 de vocês. Sabe? E daí, Fundamental. isso... Uhum. Só é bom. Isso está numa aula que a gente fala da hidratação do ponto de vista médico, mas resumidamente é o que a gente estava falando do manto hidrolipídico, da barreira cutânea ou da oleosidade natural. Né? Essa barreira, essa oleosidade, ela protege a pele e, consequentemente, protege o pelo. E todo produto de banho, ele tem que ter uma detergência, ele tem que ter um sabão, ele tem que ter um produto para fazer a limpeza. Só que essa detergência acaba que remove também parte dessa oleosidade natural, parte dessa barreira. Então, o objetivo do condicionamento em todo banho ou da hidratação é tentar devolver a essa pele, a esse pelo, essas substâncias que foram retiradas. Né? Então, o produto de banho perfeito seria aquele que devolvesse para o pelo, para a pele, essa parte que foi retirada no processo do banho. Tá? Então, o shampoo sozinho não consegue fazer isso. Por mais que você esteja usando um shampoo hidratante, um shampoo 2 em 1, ele vai retirar um pouco desse material. Então, uma hidratação ela é sempre bem-vinda. Ela pode ser feita todo banho sem problema nenhum. A Duda, a nossa principal modelo, que hoje está tosada, com 14 anos, né? Mas ela tinha um pelo de 40 centímetros. No dia que a gente tosou, a gente mediu, ela tinha 40 centímetros de pelo. E ela fazia hidratação toda semana. Né? Gastava de meio quilo a 1 quilo de hidratação por banho. Nossa, tem que fazer isso pro meu cliente? Não. Duda é um cachorro show, é um cachorro de exposição, um cachorro de feira, então ela tinha os privilégios dela, né? O dia de princesa dela. Mas a gente, para você manter uma hidratação num pelo de 40 centímetros, você tem que usar produto. Esse negócio de usar um copinho de café, esquece. Você tem que ter produto suficiente para isso. Eu uso o hidratante mais o condicionador, né? Então, mas seria... Olha, não exagero. Eu acho que é um exagero. A hidratação, ela serve como condicionador. Se você vai fazer hidratação, não precisa usar o condicionador. Ela é um condicionador melhorado, tá? Então, você tá sendo redundante, não há necessidade. Você pode usar só o shampoo e a hidratação direto. Não precisa usar o condicionador. Legal. Tá. Perguntaram aqui, veterinário passou para um cliente usar sabonete Febo para banho, você vê algum problema? Achei que resseca. Esse veterinário deve ser antigo, né? Sabonete Febo. Ele tá no grupo de risco do coronavírus, eu tô achando, viu? Brincadeira. Ó, pessoal, os produtos humanos, eles são feitos para uma pele diferente da pele do animal. Uma pele que tem menos pelo, uma pele que tem sudorese, uma pele que tem um pH diferente, que tem bactérias e fungos diferentes. Tá? Então, um produto humano, ele não se encaixa exatamente à pele do animal. Uma coisa que acontece, principalmente shampoo, quando você usa um shampoo humano no animal, a Simone usa um termo que eu não teria uma explicação técnica para ele, mas a Simone é muito sensorial, né? Ela fala que no primeiro banho fica bom, no segundo, no terceiro o pelo emborracha. Eu não sei se deixa algum resíduo, alguma coisa, mas o pelo fica emborrachado. Mas justamente por isso, porque é um produto que não foi feito para aquele tipo de pele, é uma pele completamente diferente. Então pode ser que resseque, né? Primeiro por ser diferente, e segundo porque sabonete não é hidratante, ele é só o Lauril, né? Ele é só o detergente que vai remover a camada de oleosidade natural e não vai devolver nada. E sem contar que os produtos humanos não foram testados em animais. Né? Então, se der algum problema, ou se o cachorro já tiver uma predisposição para doença, para ter qualquer doença de pele, ou já tiver doença de pele, aí é um problema. Ó, começou a contagem regressiva, 20 segundos. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí para quem quiser tirar dúvida. Manda no direct aí que a gente responde. Muito obrigada para vocês.